Fala aí pessoal, bem-vindos ao Quadra Toda, que é uma nova série semanal que a gente vai fazer aqui na Foca Sports, onde dois comentaristas vão responder 5 perguntas sobre basquete. Vocês votam em que vocês gostaram mais e o vencedor fica para a semana seguinte. Além da equipe da Foca, nós também vamos convidar atletas e ex-atletas para participar, então nos mandem mensagens se quiserem participar que a gente vai colocar vocês na fila. O sistema de votação é bem simples, tanto no YouTube como no Instagram nós vamos postar comentários com o nome de cada um dos participantes e vocês votam em quem vocês gostarem mais. No caso do vídeo de hoje, é claro que vocês vão votar em mim. Eu já ganho do Pipo toda semana lá no Em Foco, vocês já podem acompanhar, já tem 2 episódios no YouTube. E hoje aqui não vai ser muito diferente, então vamos começar. Fala aí, gurizada, primeiro Quadra Toda, então, entre eu e o Marco. Eu vou provar que ele não sabe tanto de basquete quanto ele provavelmente acha que sabe. Na verdade, eu acho que vai ser fácil, mas vamos na cautela. Vamos devagarinho e vamos ver o resultado disso aí. Faça uma seleção só com jogadores que não estavam na loteria, ou seja, jogadores que não foram escolhidos nas 14 primeiras escolhas do draft. Posição 1 dessa seleção é provavelmente a mais difícil. A gente tem Steve Nash de um lado, a gente tem John Stockton de outro, mas eu vou com quem tá no meio, com quem tem anéis, 4 deles. Tony Parker, escolhido na 28ª escolha do draft de 2001, arma ofensiva inacreditável, o jogador mais decisivo desses 3, tem campeonatos, pra mim isso conta. Posição 2 a gente tem o maior jogador da América Latina, maior sexto homem de todos os tempos e pra mim o maior canhoto de todos os tempos também, me desculpe James Harden, mas ainda tu precisa de uns títulos pra buscar o Ginobili. Escolhido na antepenúltima posição do draft de 1999, inacreditável como o Spurs consegue arranjar esses caras. Manu Ginobili na posição 2. Parece piada, mas não é. Na posição 3 a gente vai com mais um jogador criado no Santo Antonio Spurs e o nome dele é Kawhi Leonard. Escolhido na 15ª escolha do draft de 2011, o Kawhi é simplesmente o maior defensor que a NBA já pôde pôr os olhos. Tu pode me trazer Scottie Pippen, tu pode me trazer o próprio Jordan, o LeBron no auge dele, vários defensores de garrafão, dos melhores da história, a gente pode trazer quem quiser, mas o Kawhi é o marcador mais versátil da história da NBA. Além disso, com um arsenal ofensivo bizarro, campeão e o melhor jogador da NBA hoje. E desculpa, Marco, não é o Giannis, a gente pôde ver o Kawhi destruindo ele na final do Leste no passado. Na posição 4 a gente tem nada mais, nada menos que o grego Giannis Antetokounmpo, escolhido na 15ª posição do draft de 2013. O Antetokounmpo dispensa comentários. Provavelmente o jogador mais dominante da NBA hoje, não quer dizer que ele seja o melhor, mas ele é o mais dominante, inevitavelmente. E ele tá a um chute de provavelmente começar a ameaçar, a criar conversas sobre a possibilidade de ele ser o maior da história. O Antetokounmpo é bom a esse ponto. Na 5ª posição, me desculpa o Nikola Jokic, mas o Marc Gasol faz tudo que tu faz há muito mais tempo. O Marc Gasol, escolhido na 48ª posição do draft de 2007, sabe passar, sabe arremessar, sabe jogar bonito, jogar pesado, jogo altruísta. Além de tudo isso, ele foi o melhor defensor do ano em 2012 e 2013. Marc Gasol é um dos melhores jogadores que veio da Europa para jogar na NBA, talvez um pouco abaixo do irmão Paul, mas o Paul entrou na loteria, o Marc não, então na posição 5, me desculpe mesmo o Joker, mas eu tô de Marc Gasol. Eu fui bem atrás na NBA para tentar montar esse time, mas eu percebi que pegando só jogadores que atuam hoje dá para fazer uma equipe praticamente imbatível. A única dúvida que eu fiquei foi na posição número 1, que eu fiquei entre o Tony Parker e o Isaiah Thomas, porque o Parker, claro, conquistou muito mais na carreira, mas o Isaiah Thomas é meu jogador favorito, ainda tá ativo, e a melhor temporada do Isaiah ele fez 29 pontos por jogo, que foi consideravelmente mais do que a melhor temporada do Tony Parker. Claro que o Parker é mais campeão, um jogador mais fácil de ter no time, bem mais alto, mas o Isaiah é meu jogador favorito, o cara quase foi MVP em 2017, Isaiah Thomas é meu armador. Na posição número 2 eu preciso compensar a falta de defesa do Isaiah, então eu vou com o Jimmy Butler, um cara que apesar de não ter números expressivos, sempre consegue melhorar os times que ele tá, desde que esses times estejam dispostos a ganhar, diferente dos Sixers e do Minnesota. As posições 3 e 4 também é muito fácil de decidir, porque a gente tem o melhor 3 e o melhor 4 fora da loteria jogando hoje na NBA, e são, é claro, Kawhi Leonard, que foi draftado na 15ª escolha, e o Giannis Antetokounmpo, que também foi draftado na 15ª escolha. Então eu tenho o atual MVP das finais e o atual MVP no meu time. E pra fechar na 5ª posição, é claro que eu vou ir com o Nikola Jokic, que é talvez hoje o melhor center, o melhor pivôzão que a NBA tem, e um dos melhores passadores da posição que a gente já viu. Inclusive o Jokic acho que vai até armar esse meu time, porque daí eu posso soltar o Isaiah, soltar o Butler, deixar o Kawhi e o Giannis lá embaixo, pegando o rebote. Eu acho que vai dar bem certo, eu duvido que o Pipo faça um time melhor.
Qual o melhor ator da NBA? Aí tem duas questões, né? Uma delas é o cara que melhor atua em produções cinematográficas, e aí eu iria com o LeBron, mas eu vou com o cara que melhor atua dentro de quadra. Então, além do Patrick Beverley estar em Cidade de Deus, o cara sabe cavar uma falta e inventar e passar essa imagem de bandido dentro de quadra. Então eu vou com o Patrick Beverley. Ele é um cara muito querido pelos companheiros, é um cara que se preocupa muito com a família, com as questões familiares e sociais. Então eu vou com o Beverley. Ele parece muito mais mal dentro de quadra do que ele realmente é, e ele sabe cavar uma falta, né? Vamos combinar. Não existe outra resposta pro melhor ator da história da NBA senão o Ray Allen. O Jordan estava interpretando ele mesmo em Space Jam, apesar de ser o filme mais famoso a tratar sobre basquete. O Shaq aparece num filme ou outro do Adam Sandler pra fazer comédia, pra brincar. Mas o Ray Allen num filme do Spike Lee, contracenando com Denzel Washington, duas das maiores estrelas da história do cinema hollywoodiano, interpretando alguém que não era ele mesmo, mas sim que tinha coisa a dizer. O filme é ótimo, aliás. Ray Allen é o melhor ator da história da NBA e não tem dúvida disso. Qual o jogador mais pipoqueiro da história da liga? Cara, essa é bem complicada, porque se tu for olhar em toda a história tem muitos jogadores que não conseguiram ser campeões, mas eu vou manter no atual e eu vou com dor no coração no James Harden. Inclusive eu acho que não tem muito como tu fugir disso, porque apesar de Harden, ao meu ver, já deveria ter 3 MVPs na carreira, quando chegou nos playoffs com chance de ganhar do Golden State em 2 anos seguidos, ele acabou não conseguindo fechar as séries. Eu acho que ele jogou muito bem nas duas, tanto em 2018 como em 2019, e ele tinha um time bem inferior ao time do Golden State. E mesmo assim eles acabaram perdendo só de um dígito nas duas decisões, mas ainda assim eu acho que se o Harden tivesse sido um pouquinho melhor no final, ele poderia ter 2 anéis no dedo já. É engraçado como um jogador que vai para 9 finais ganha uma só, é chamado de Mr. Clutch e vai pro logo da NBA. E me dói o coração, não é o Jerry West, a pessoa mais poqueira da NBA, me dói o coração dizer que é esse armador que eu tanto tenho gosto de ver jogar. O Chris Paul é o jogador mais pipoqueiro da história da NBA. A gente tem que observar aqui que o Chris Paul era o líder daquele time do Los Angeles Clippers. Em 2013 e 2014 eles vencem o Warriors, que viria a ser campeão um ano depois, e perdem para o Oklahoma City consideravelmente mais novo. Até aí tudo bem, no próximo ano eles eliminam na primeira rodada um Spurs, atual campeão da NBA, com o Kawhi Leonard, com o Tim Duncan, com o Manu Ginobili ainda, e perdem depois de ter aberto 3-1 contra o Houston Rockets de Josh Smith, Corey Brewer, Dwight Howard. É inexplicável como o Los Angeles Clippers perdeu aquela série pra Houston, é inacreditável. Se eles passassem e enfrentassem o Golden State Warriors, a matchup era boa pra eles. O Golden State não gostava de jogar contra aquele Los Angeles Clippers. Depois disso a gente tem em 2018 o Rockets quase eliminando, provavelmente, debativelmente, um dos melhores times de todos os tempos, o Golden State com Kevin Durant. E o Chris Paul se machuca pro último jogo. É óbvio que a gente não tem como culpar um jogador por uma lesão, mas o quanto o Chris Paul queria aquilo, sabe? A gente viu o Kevin Durant tentando jogar com um tendão de Aquiles completamente destruído. O Chris Paul, a gente não sabe qual era a condição exata dele, mas ele teve oportunidades de sair com pelo menos uns 2 anéis na carreira dele como principal jogador de um time, e ele não aproveitou. O Chris Paul é o jogador mais pipoqueiro da história da NBA. Quem ganharia um torneio de X1 entre as 5 posições da NBA atualmente? X1 inevitavelmente é jogo pra gente grande. Não importa o quanto arremesse bem, ainda mais se for bola a ataque. Se tu tiver um cara alto, forte, ele vai te levar pra baixo, fazer 500 bandejas e vai te destruir no X1. Por isso, na posição de armador, quem mais, quem menos que Ben Simmons pra destruir todos os outros armadores, no mínimo uns 10 centímetros menores que ele. Ele simplesmente pegaria Russell Westbrook, Curry, Lillard, levaria todo mundo lá pra baixo, exploraria o jogo ofensivo dele, que é fazendo bandeja, no post e tudo mais, e destruiria todo mundo nessa posição. Tendo em vista que o Harden é armador, ele não joga mais, já é armador, na posição 2 eu escolho Klay Thompson. Por quê? Porque marcar no X1 é extremamente importante. E o Klay é o melhor armador defensivo da liga, sem falar no fato que ele é o segundo maior arremessador de todos os tempos, e ia meter umas 5, 6 bolas seguidas de 3 na cara de quem fosse. Na posição 3 não existe nem debate, é o LeBron, por isso direto pra posição 4 a gente tem o grego Giannis Antetokounmpo, pelo mesmo motivo que eu pontuei com o Ben Simmons. Ele não precisa arremessar muito para ganhar de qualquer outro ala pivô, e ele é o cara mais dominante dentro do garrafão da NBA. Não tem como parar o Giannis num X1 sem ajuda, sem dobrar a marcação lá embaixo, é impossível. E na posição 5, quem seria o jogador mais dominante da NBA pra mim hoje, se não fosse pelas lesões, é o Joel Embiid.
a gente pode pegar os melhores pivôs hoje, com os melhores arsenais ofensivos, e ninguém se equipara ao Embiid. O footwork do Embiid é bizarro, ele sabe jogar em absolutamente todo lugar da quadra, com um pouquinho de 3 ainda, mas a gente não pode cobrar que um cara com mais de 2,10 arremesse mais de 40% na bola de 3, e o Embiid faz isso ali pelos seus 33, 32%. Isso a gente não pode esquecer também da dominância defensiva do Embiid. Provavelmente não tem um pivô que possa impactar mais o jogo hoje defensivamente do que esse cara. É surreal, por isso os jogadores em ordem nas posições que ganhariam esse torneio de X1 seriam Ben Simmons, Klay Thompson, LeBron James, Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid. Vamos começar pela mais legal, que é a do armador, onde tem mais jogadores habilidosos, e apesar de eu achar que esse cara, eu nunca escolheria esse cara pra jogar uma temporada inteira, pra jogar um torneio de X1, acho que não tem como tu ganhar do Kyrie Irving, que tem as melhores handles da história do basquete. O jogo do Kyrie foi feito pro X1, é muito difícil de tirar a bola dele, e apesar de ele não ser um grande marcador, vai ser muito difícil parar ele no ataque. Na posição número 2, essa é a mais fácil, tem um jogador hoje que lidera a liga em pontos, e o cara faz isso só jogando X1. Ninguém que ainda quica uma bola por dinheiro ganharia do James Harden no X1. Na posição número 3 eu vou ser um pouco polêmico, eu poderia escolher o LeBron, poderia escolher o Kawhi, mas eu vou com o cara que mais tem arsenal na NBA, mesmo que ele ainda não seja tão bom quanto esses dois. Eu vou com o Jason Tatum, é mais jovem, marca mais, tem mais pernas, arremessa melhor do que os dois de longa distância, e ele é muito completo, ainda é muito jovem, tem que botar um pouco de força, mas a habilidade que o Tatum tem é uma das mais impressionantes que eu já vi. Na posição número 4, a minha tendência é sempre escolher o Giannis. Em tudo que eu for colocar o Giannis na conversa, o Giannis vai ser escolhido, mas eu tô falando de X1, então eu preciso de um pouquinho mais de habilidade com a bola, um arremesso um pouquinho mais solto, então eu vou com o Anthony Davis. Eu acho que ele tem mais desenvoltura, marca também muito bem, ele é muito comprido, seria um baita jogo, mas eu acho que o Giannis, sem um time que ele possa jogar junto, ele acaba perdendo pro Davis nesse X1. Embora, se eu fosse escolher pro meu time, é óbvio que eu ia querer o Giannis. Na posição número 5, eu até poderia escolher o Jokic de novo, mas eu preciso ir com o jogador mais dominante da atualidade quando saudável, que é o Joel Embiid. O Embiid é muito largo, é difícil de chegar pra roubar a bola dele, ele consegue cravar com facilidade, ele consegue arremessar. Tem vídeos dele jogando X1 com o Jason Tatum, e tu vê que ele não parece ter um cara de mais de 2,10 de altura. Então eu vou escolher o Embiid, apesar da saúde bastante frágil que ele tem. Quais as piores franquias da NBA? Essa é uma resposta bem polêmica para todo mundo, porque as duas franquias que eu vou falar são duas das mais amadas pelos fãs de basquete. Cara, é incrível como existe franquia ruim na NBA. Elas passam despercebidas por nós, mas times como Charlotte Hornets ou Brooklyn Nets são simplesmente lamentáveis. A gente tem ainda o Nets chegando em finais com Jason Kidd e tudo mais. Mas a gente tem que falar das duas piores franquias de todos os tempos. Uma é o patinho feio de Los Angeles, que é o Clippers. Mas, felizmente, o Clippers nos últimos 10 anos deu bons momentos para os seus torcedores, com aquele Big Three de Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan, agora tem Kawhi e Paul George no time. Provavelmente é o favorito de muitos para ser o campeão, então a gente vai falar da pior franquia da NBA como Minnesota Timberwolves. O Wolves, ele picou o Garnett no draft de 1995 e ele escolheu o Ray Allen no draft de 1996 e trocou por meia dúzia de gatos pingados. Vocês imaginam Kevin Garnett e Ray Allen juntos no mesmo time, crescendo, evoluindo constantemente desde 1996. É bizarro pensar nessa ideia. O Wolves realmente seria um time de grande impacto na liga há 2 décadas, provavelmente. Mas não foi isso que aconteceu. O time nos últimos 27 anos apareceu nos playoffs apenas 9 vezes e 8 delas foram por causa do Garnett. Além disso, o time tem uma porcentagem de vitórias total na história da franquia de 39%. Minnesota Timberwolves ganha 39% dos jogos desde que começou, desde que surgiu. Isso é extremamente horrível. E eu amo falar mal da equipe de scout e de escolha do Timberwolves, porque além da troca idiota do Ray Allen, em 2009 eles tinham a posição 5 e 6 do draft. Stephen Curry foi picado em número 7 pelo Golden State Warriors, e antes disso eles picaram, o Wolves picou 2 armadores. Ricky Rubio, que tudo bem, e Johnny Flynn, que ninguém nunca ouviu falar 2 anos depois disso. Timberwolves é uma bagunça de cabo a rabo, de treinador a jogador, a comissão técnica, é completamente inexpressivo na história da NBA, por isso eles são a pior franquia da liga. Mas o que a gente entende por uma franquia ruim?
Eu penso que quando tu tá num mercado muito bom e tu não consegue montar uma equipe forte, esse é o principal fator, o principal indicativo de que tu é uma franquia ruim. Então é claro que o nome do New York Knicks surge na cabeça, porque tu tá na cidade mais cultural do mundo, tu não consegue atrair ninguém, tu não consegue draftar certo praticamente nenhum ano, o único cara que tu draftou bem foi o Kristaps Porzingis, que quis sair do teu time, então não tem, o Knicks é fácil a pior franquia da NBA hoje. Em segundo lugar, eu vou com outra que vai surpreender, acho que bastante gente, que é o Chicago Bulls, porque depois do Jordan, teve aquele período do Rose e mesmo assim não conseguiram construir em cima disso. É claro que o Rose se machucou bastante, mas talvez se tu cuidasse melhor dele, deixasse ele jogar, fizesse ele jogar menos minutos, menos jogos, ele podia ter durado mais na carreira. E Chicago é uma cidade muito grande, é uma cidade com um polo cultural gigantesco, tem vários rappers bem conhecidos, e não conseguir montar uma equipe forte lá é uma coisa que me deixa bastante impressionado. Faz 22 anos que Chicago não chega em uma final da NBA, ou seja, desde que o Michael Jordan se aposentou pela segunda vez. Então é isso aí, pessoal, essas foram as minhas 5 respostas. Se vocês concordarem mais comigo, votem em mim. Se vocês concordarem mais com o Pipo, votem em mim mesmo assim. É isso aí, então, gurizada. As cartas estão na mesa pra vocês votarem aí. Eu acho que eu devo ter ganho fácil do Marco, mas vamos esperar pra ver, né? E não deixem de se inscrever aqui no canal, de nos seguir lá no Instagram e de votar nos dois pra gente ver quem é que passa pra semana seguinte.